Bem, boa noite. As crianças estão saindo, deixa elas saírem. Elas vão ter um culto na linguagem delas, é por isso que elas saem, viu? Elas não nos atrapalham, não, é porque lá elas vão ouvir sobre a linguagem dela. Então, se você quiser ir, você, criança, pode ir, e você, pai, fique tranquilo, ela está aqui num lugar aqui anexo, aqui nas dependências, somente para ter na linguagem delas, tá bom? A linguagem delas é que é falado o outro culto. Vamos lá. Nós estamos estudando sobre a vida do profeta Elias, né? Lembrando aos irmãos e você que nos acompanha, que Elias é um profeta que ele surge de repente, né? Ele é chamado de o Tisbita, ele vem de um lugar pouco conhecido no mapa, não sabemos nada da genealogia dele, onde ele se formou, não sabemos nada, só sabemos que ele aparece diante do rei. Ele aparece e já diz, não vai chover. E só volta a chover quando eu falar. E daí Deus o manda para alguns lugares, né? Ele vai perto de um ribeiro, e aí a seca começa, e ele vai para esse ribeiro e ele é alimentado por corvos. Depois Deus manda que ele saia de lá, ele vai para outro lugar, e uma viúva o sustenta. Depois ele tem que se esconder do rei, e aí um mordomo chamado Obadias o encontra. Aí quando ele ressurge no cenário nacional, é claro, nacional de Israel, ele desafia profetas para ver se o Deus deles era verdadeiro, ele mata esses profetas. Depois ele diz, vai chover, pronto, vai chover mesmo. E daí começa a chover. E daí depois de tudo isso, a esposa do rei, que não é rainha, diz que vai matá-lo, e daí ele fica triste. Nós, da última mensagem, nós deixamos Elias lá, ele estava numa caverna e ele sai da caverna, mas você teria que ler o livro de 1 Reis, pelo menos do capítulo 17 em diante, para ter uma ideia de quem é Elias. Mas, para ter um resumo, eu vou convidar o irmão Elias, não o profeta, o irmão Elias, para falar sobre o profeta Elias. E daí nós vamos ouvir o Elias cantando Elias. E depois nós vamos pensar, e daí nós vamos estudar no nosso outro episódio deste profeta. O irmão Elias é a irmã Júnia, né? Que dá agora. Foi há muito tempo atrás, Elias, profeta do Senhor, Deus de Israel, homem poderoso em obras de oração, milagre fez em nome do Senhor.
venceu aos sacerdotes mentirosos. Orou por seca e seca, Deus mandou. Vitória após vitória, Ele conquistou. Elias conhecia a voz de Deus, e Deus não lhe falou na tempestade, nem no terremoto arrasador. Deus não lhe falou através do fogo, mas na suave brisa ao seu redor. Foi há muito tempo atrás, Elias, acostumado a ouvir a voz de Deus, através de atos sobrenaturais que manifestavam seu poder. Mas tribulação chegou um dia, angústia e medo, ensejo de morrer. Elias foi um homem semelhante a nós e quis numa caverna se esconder. E Deus não lhe falou na tempestade, nem no terremoto arrasador. Deus não lhe falou através do fogo, mas na suave brisa ao seu redor. Deus não lhe falou através do fogo, mas na suave brisa ao seu redor. Foi há muito tempo atrás. Amém. Obrigado, Elias. Obrigado, Júnior. Muito bem, foi aí que nós deixamos Elias, lembra? Nós deixamos Elias aqui, você que acompanha as mensagens, deixamos aí nessa caverna. E nessa voz que a música fala, essa brisa ao redor, essa voz mansa, essa voz calma, Deus faz uma pergunta a ele: que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta. Então vamos abrir nossas Bíblias do primeiro livro de Reis, capítulo 19, e vamos ver a sequência da conversa de Elias. Enquanto você procura o primeiro Reis 19, vamos relembrando, a esposa do rei Acabe, chamada Jezebel, ela prometeu matar Elias. Então ele foge, vai por essa caverna e fica deprimido, triste, angustiado. Lá naquela caverna, Deus chama, manda ele sair para fora, e a pergunta, repito, é esta: que fazes aqui, Elias? Verso 14. E ele, Elias, disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu,
filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. No início do verso 19 diz: partiu, pois, Elias dali. Vou parar aqui. Senhor, obrigado, Pai, pelas lições que o Senhor nos dá através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque através da vida desse profeta temos aprendido, Senhor Deus, também sobre nossa vida. Eu te peço que hoje o Senhor Jesus Cristo possa reinar nos corações, que almas se convertam a teus pés e que vidas sejam transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. E é o que clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá, estamos estudando, e você nota que a resposta de Elias à pergunta que o Senhor tinha dado não foi adequada, né? Ele aproveitou para fazer uma apologia, né? A palavra apologia quer dizer defesa. Ele fez uma apologia dele mesmo. Ele diz assim: Senhor, eu sou um homem zeloso, eu sou bom, eu estou tentando obedecer ao Senhor, mas as pessoas ao redor não, elas não deixaram a sua lei, e agora eles querem, mataram os seus profetas, e agora só fiquei eu, e agora eles querem me matar. Então, o que ele faz? Ele pega e se defende, antes de dizer que ele estava fugindo. A resposta é: que fazes aqui, Elias? Estou fugindo de Jezabel. Simples e fácil. Mas não, ele primeiro faz uma defesa, apresenta o currículo, conta para Deus o que está acontecendo, como se Deus não soubesse, e daí ele diz assim: estou sozinho aqui neste mundo, só tem eu. E o que Deus diz para ele? É muito interessante. Eu posso imaginar Eliseu contando tudo isso, e o que ele esperava. Vamos nos colocar no lugar de Eliseu. Ele esperava que Deus consolasse. Ele estava esperando um carinhozinho, né? Senhor, né? Faz um chamego em mim, né? Senhor, dá um docinho aqui para mim, porque eu estou muito amargurado, né? Sabe, aquela terapia, Senhor Deus, faz uma terapia aqui para mim. E a resposta de Deus para ele é simplesmente ignorar tudo aquele choro, essa lamentação. E Deus fala assim: vai e volta para o caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, chegando lá você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. O que é que nós aprendemos aqui? Irmãos, o país estava numa guerra. O país não era uma guerra comum, era uma guerra espiritual. O povo, como nós já vimos, estava ali mancando. Lembra que nós estudamos já? Cocheando. Ora eles pediam para Deus, ora eles pediam os profetas de Baal, e ora eles pediam para um Deus chamado Azera ou Azerá. Então, eles faziam isso, eles estavam correndo atrás de muitas e muitas coisas. E Elias fala para eles: afinal, o que vocês querem? Você pode pensar, como eu a princípio pensei, ainda bem que eu não sigo Baal, nem sei quem é. Ainda bem que eu não sigo Azera, também nem sei quem é. O máximo que eu sei é que tem um carro com esse nome, mas não é pecado ter carro. Porque esses carros tudo tem nome de deuses mesmo, nem ligo para eles, vou ter o carro, se for bom, quero, e acabou. Então não é comigo. Mas daí, quando você vai para o Novo Testamento, Jesus não diz para você que o problema é esse Deus. Ele chama um outro Deus. Esse Deus chama-se Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Um Deus que faz você trabalhar que nem um louco sem pensar no fruto. Um Deus que faz você abandonar sua família.
Um Deus que faz você colocar os bens acima das coisas. É esse Deus. Ainda bem que você não conhece esse Deus, né? Não. Sabe, é aquele Deus que quer que você queira um carro sempre mais novo, um celular sempre mais novo, trabalhar sempre um pouco mais. É esse Deus. Jesus falou que a gente não pode seguir esses dois deuses. Ou um, ou outro. Então é bom a gente começar a pensar aqui. Quando nós temos uma guerra e nós não conseguimos vencer, nós temos que apelar para o rei do universo. Olha o que acontece. Quando eu tenho aqui lamentando que eu tenho um grande problema, e ele faz essa justificativa toda aqui, né? Puxa, olha, eu estou sozinho aqui, só eu que tenho valor, ninguém mais quer, parece que eu sou o único crente do mundo inteiro. Quando você está nessa depressão, porque vamos lembrar que Elias está saindo da caverna, triste, o que ele faz? Ele reclama diante de Deus, e ele diz, eu tenho um grande problema. Só que quando ele sai, ele vê o Deus gigante, o Deus que cuida do universo. Não há problema maior que Deus não possa resolver. Sabe, talvez você tenha um pecado que te aflige. Tem pessoas com pecados que afligem. Todos os pecados são do mesmo tamanho. Mas talvez, olha, se uma pessoa tirou a vida de alguém, ele vai sofrer mais com isso. Se uma pessoa abortou, ele vai sofrer um pecado, ele vai sofrer um pouco mais com isso. Se ele já roubou, ele vai sofrer um pouco mais com isso. É um problema que parece que não tem solução. Mas olha, Jesus Cristo, ele traz solução para todos os pecados. E não há pecado que não seja perdoado. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado, ele não vai progredir, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então a primeira coisa que nós temos que ver é que se você tem um problema grande, um problema que não tem solução, você está ouvindo a palavra do Deus do universo. Sabe, quando o rei Salomão, e a Bíblia diz que o rei Salomão, ele era um dos reis mais ricos, se não o mais rico de toda a terra. Sabe, ele era o esplendor, ele tinha toda a riqueza do mundo, e ele constrói um templo, o primeiro templo, o chamado Templo de Salomão, que não é o que existe hoje em São Paulo, que não é nem aquela muralha que tem lá em Jerusalém. É um templo que já foi destruído. E sabe, quando Salomão ele vai inaugurar esse templo, ele faz uma oração. Eu vou deixar em 1 Reis, capítulo 19, mas eu vou voltar para 1 Reis, capítulo 8. Vou voltar alguns capítulos só para ler aqui o verso 27. Quando Salomão está inaugurando esse templo, ele diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, pense, você está diante de um Deus que não cabe no céu. Não cabe. Eu fico pensando, na imensidão do universo, e Deus é maior. Nós temos que pensar nesse Deus. Qual é o problema ali? Nós temos ali Elias olhando o seu mundo. E sabe qual é o problema? É que o mundo que você sente é o que está ao seu redor. Quer ver? Pensa no maior problema que você tem hoje. Eu queria que você pensasse. Pensa, eu não vou perguntar, viu? Só pensa, fala, olha, se eu tivesse diante de Deus, eu queria que resolvesse esse maior problema hoje. Você pode ter pensado no seu casamento, pode ter pensado no seu serviço, pode ter pensado no seu filho, na sua filha. Mas olha, só uma curiosidade, alguém pensou assim, Senhor, que aquele asteroide que estão dizendo que vai bater na Terra não bata? É difícil a gente ter orado por isso. Será que alguém aqui orou dizendo assim, Senhor, que aquela pessoa que está agora num país bem pobre, sofrendo lá, sei lá, África, Índia, eu não sei que país que está sofrendo lá, que ele tenha comida? A gente não está pensando. Talvez os irmãos aqui, nós temos irmãos aqui do Haiti, talvez eles estejam pensando, mas nós estamos pensando em algum problema que faz parte do nosso mundo.
E qual é o nosso mundo? Pensa na Terra, todo esse planeta. Agora pensa no lugar mais longe que você já foi. Esse é o seu mundo. Esse é o seu mundo. Já notou que quando você escuta lá, houve, essa semana, não teve lá no Japão, um homem lá pôs fogo, matou 30 pessoas, não é? Pergunta retórica, não é para responder. Você chorou por isso? Simplesmente você chorou por isso. Eu vou fazer uma pergunta que não responda de jeito nenhum. Você orou por aquelas famílias que perderam as pessoas? Não é, está do outro lado do mundo, pastor. Do outro lado do mundo significa não está no meu mundo, está do lado de lá. Só que Elias, ele está saindo de uma caverna. Então o mundo dele é ali. Ele tem uma visão muito, muito particular. Quando você olha e diz, este mundo está perdido. Não é? Tá. Que mundo que está perdido? Já pensou? É o mundo da sua família? Não é. É o mundo dos seus amigos? Não é. Que mundo que está perdido? É um mundo que, quando a gente fala isso, a gente não se inclui. A gente não está dentro desse mundo. A gente fala que ele está perdido, mas a gente continua a vida. Ele está perdido, mas não é nada comigo. Porque eu ponho o mundo muito longe. Agora tem um Deus que cuida do mundo de perto. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que saber qual é o seu lugar no mundo. Então, me diz, o que você está fazendo nesse mundo? Você tem que pensar. Por que é que você está neste mundo? Não, pastor, eu estou aqui porque eu vou fazer o que todo mundo faz. Eu nasci, eu cresci, eu como, eu vou ficar doente um dia, eu vou ficar velho, eu vou morrer. E aí acabou. É isso só? Você não tem mais nada para fazer nesse mundo? Nada. Nada, nada, nada. Não é possível. Você tem que saber por que é que você vinha. Olha, Jesus sabia, em qualquer situação, ele sabia por que ele estava. Isso te ajuda para quando você tiver que pesar, a palavra correta em português seria sopesar as coisas. Olha, eu vou fazer isto porque isso é mais importante para mim. Quer ver? Por exemplo, você se acha corrupto? Será que eu sou corrupto? Bom, vamos começar pensando. Hoje eu tenho que fazer um serviço, eu ganho R$ 1.500 por mês. Aí vem alguém e diz assim, olha, eu te pago 2.000 para você sabotar o teu patrão. Você acha que uma pessoa normal ia sabotar por 2.000? Se ele ganha 1.500? Pode me responder, você acha que ele ia? É pouco, não é? Pouco. Não é verdade? Então você fala, não, pastor, eu não sou corrupto. Aí alguém chega e fala assim, então faz o seguinte, esquece esses 1.500, eu vou te dar 500.000 só para você esquecer de fazer, de virar aquela máquina. Só isso. Aí você começa a falar, bom, pastor, 500.000 já, só para esquecer, né? Vê como que é. Por que você não faz? Porque você pesa as duas coisas e fala, não vale a pena. Não vale a pena. Quando você tem objetivos, por exemplo, eu não posso envergonhar, desonrar a minha família. Eu não quero que o meu filho se envergonhe de mim. Aí, os 500.000 não vale, não quero. Porque eu penso, peraí, o meu filho vai se envergonhar de mim, então eu não quero os 500.000. Você tem que pensar nisso. É por isso que você não faz. Quando você aceita Cristo, você fala, porque o meu Deus não gosta. Então não tem valor para mim. Se for 1 milhão, também não serve. Por quê? Porque o meu serviço a Deus é maior. Quando você tem objetivos na vida, a sua vida fica mais nobre. Por quê? Porque daí os seus objetivos não te deixam cair em pequenas coisas. Por que a gente leva a multa? Porque a gente está com pressa e a gente acaba passando o farol vermelho, entrando lá no corredor dos ônibus, acaba cometendo alguma infração, porque naquele momento a pressa é maior, ou então o jeito de dirigir é pior, eu não sei. Mas você sempre está sopesando, você está vendo o que é mais e o que é menos. Pensa como o nosso limite, ele é bem baixo nos dias de hoje. Começo da era cristã. Roma diz assim, se você se declarar cristão,
você vai ficar numa arena com uma família de leões famintos. E aí? Aí eu queria ver. Você é cristão, tá? Então todo cristão vai ser crucificado ou vai ser queimado vivo. E aí? Será que eu aguento? Viu como é diferente? Hoje qualquer coisa a gente sai da igreja. Qualquer coisa abandona a nossa fé. Por quê? Porque nós pesamos as coisas materiais e achamos que elas são melhores do que as coisas espirituais. Isso é o problema que estava acontecendo lá no povo de Israel. Para eles, porque eu já disse para vocês, se você pegar a história, Acabe foi um rei que trouxe progresso. Foi um rei ruim, em termos de dinheiro. Ele foi um rei que teve progresso. Tirando a fome, que durou 3 anos e meio, porque foi algo que ele não tinha como controlar, principalmente na época, mas ele foi um rei que deu progresso. Então o pessoal, entre aspas, estava feliz. Só que qual era o problema? Eles tinham que servir a um deus Baal, mas qual o problema se eu tenho que comer? O problema é que você torna a sua vida miserável. Quando você sacrifica os seus princípios por aquilo que é material, a sua vida é miserável. Por isso que Cristo diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque este mundo é viver de miséria. Porque os mais ricos, o que eles conseguem? Irmão, os mais ricos. Não menosprezamos. Se você é rico, pode ser rico. Não tem nada contra você. Que bom, pode ser. Não é pecado ser rico. Mas no final, a única coisa é que você vai morrer num hospital mais famoso, seu nome vai sair no jornal e você vai ter um jazigo mais bonito que o meu. Só isso. Mas vai morrer do mesmo jeito. Não tem jeito. Essa é a vida miserável. Agora, quando você tem, e como nós já vimos, cristãos na história que morreram, John Hus foi um homem que, você vai ser queimado vivo. Quando for amarrá-lo, ele disse, não precisa, eu não vou fugir. Não são cordas que amarram um homem de fé. Não são grilhões que deixam esse homem preso a qualquer coisa, mas sim a sua fé no Deus que pode tudo. Olha o que o Senhor Jesus disse. Quando estava de frente de Pilatos, Pilatos disse para ele, você é rei? Olha o que ele disse. Eu vou lá para João capítulo 18, depois eu volto para o 1 Reis, tá? João capítulo 18, verso 37. Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Então que o que ele estava perseguindo não era algo palpável desse mundo. Pilatos disse a ele, capítulo 18 do Evangelho de João, verso 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E daí, Pilatos, ele é aquele filósofo do mal, que questiona a tua fé, quebrando os seus conceitos, porque ele pergunta, o que é a verdade? Sabe, as pessoas perguntam para você, não, mas isso é imoral. O que é moral? Quando eles fazem essa pergunta, qual é a resposta sua? Ao invés de vocês tentarem explicar, você vai para a Bíblia. Moral é seguir o que a Bíblia manda fazer. Pronto. Moral é você ter uma vida que cumpra os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Honra ou verdade é eu fazer as coisas para agradar a Deus, não independentemente do que está acontecendo ao meu redor. É isso que Cristo falou. Então, não importa o que está acontecendo, eu tenho que ser o mesmo. E aqui, lembre, se você sabe por que está neste mundo, com certeza você já foi perseguido pela sua crença. As pessoas são perseguidas por aquilo que elas pregam, por aquilo que elas vivem. Podem notar os heróis de verdade, não os super-heróis de cinema. Os heróis de verdade morrem. Morrem. Na época
época da Grécia, de Esparta, era uma vergonha você morrer de velhice. O cara queria morrer na guerra. Era isso que ele queria. Queria morrer por um ideal. Sabe o que está faltando na nossa sociedade? Pessoas que morram, que lutem por um ideal. A gente luta, olha, eu brinco sempre com os grevistas aí, né? Mas é uma brincadeira com vocês, hein? Falando, isso é greve? O cara fica escutando samba, tomando cerveja, jogando dadinho, parado na porta da empresa. Isso é greve? Não, isso não é greve, não. Isso não é luta. E outra luta para ter o quê? Para ter um salário melhor. Não, irmão, não. Nós temos que lutar para a nossa qualidade de vida ser melhor. Não é para a gente ganhar mais que os outros, não. É para a gente ter uma vida que possa falar de Cristo, que eu possa viver em paz. Que o próximo possa comer o que eu como. É isso que Cristo mandou fazer. Agora nós não fazemos isso. E daí nós temos uma vida miserável. Quando você sabe o que você quer, não tem nada que te amarre. Olha, o apóstolo Paulo foi um cristão, um crente, que ele sabia o que ia fazer. E um dia, as pessoas disseram para ele, mas você vai sofrer. Olha o que ele diz. Atos dos Apóstolos, se você está aí. Eu vou voltar já, tá bom? Para o texto. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo está discursando aqui para os anciãos de uma cidade chamada Éfeso. E no verso 22 ele diz assim, e agora... Eis que, ligado eu pelo Espírito, ligado aqui é amarrado, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Vamos parar só um minuto. Olha, Deus fala assim, tá vendo? Olha, aqui é um caminho que vai ter prisão, tribulação, espinho e problemas. Você vai ou não vai? A resposta não é o meu medo, a resposta é o que Deus quer que eu faça. Porque se Deus falar, é isso, é isso. Mas quando você sabe o que quer, não tem nada que tira da tua mente aquele objetivo. Eu já falei para vocês, eu acho que é uma anedota, eu acho que não é verdade, mas é interessante o exemplo. Uma pessoa, ela trabalhava numa ilha cuidando de pessoas muito pobres e doentes. E ele vivia lá. E então um homem muito rico foi lá ajudar. E chegou a casa, era bem pobre, essa pessoa vivia numa condição muito difícil, mas ela ajudava os pobres e doentes. Era um missionário. E o homem rico disse para ele, puxa, que vida, e você vive com essas pessoas doentes, é dia, de madrugada, eles batem aqui, e ele disse, olha, eu por dinheiro nenhum no mundo eu faria isso. E o missionário disse, nem eu. Não é o dinheiro que move. Tem coisas que você faz, e não é o dinheiro que te move. Quando você acredita em Deus, tem que ser a crença em Deus que tem que te mover. E Paulo, aí é o que ele diz assim, olha, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para falar de Cristo, para transformar esse mundo. Eu não queria que você saísse daqui hoje, eu quero que você saia daqui hoje, é o meu desejo, é a minha oração, que você saia dirigindo diferente, que você saia agindo no seu emprego diferente, que você saia tratando sua esposa, seu esposo diferente. Sai daqui pensando que você é uma referência para os seus filhos. Saindo daqui dizendo que seu patrão, que se você for um autônomo, o seu cliente, ele está olhando para o seu testemunho. Sabe, é isso que é a transformação de vida. Nós vamos transformar a vida, até aqui nessa terra mesmo, com as armas espirituais e não com as armas físicas. Quando você ouve falar de cruzadas, o que eram as cruzadas, né, na Idade Média? Era as pessoas que se chamavam cristãs
pegavam as armas, iam lá e falavam, ou você se converte ou você morre. Daí era uma cruzada. Levava a cruz e as pessoas, mas não era isso. Não era isso. Era uma transformação, que é o que Cristo falou. Quantas armas Cristo pegou? Pegou. Onde que ele transformou o mundo? Ele transformou o mundo dando a vida. Onde que os apóstolos transformaram o mundo? Transformaram o mundo servindo. Transformaram o mundo mostrando que era uma outra vida. Sabe, Roma perseguia porque achava que esse povo, eles iam tirar o poder de Roma. A gente não quer tirar o poder de ninguém. Pastor, o que você acha do presidente? Eu acho que eu vou orar por ele. Eu acho que o governador, vou orar por ele. Sabe, não adianta, eu não vou criticar, eu sou um cidadão, dá direito de voto, eu vou votar. É só isso. Porque, irmão, nós estamos aqui para transformar esse mundo num mundo preparado para o reino do Senhor. Sabe por que a gente não vai para frente? Porque a gente fala isso, esse é o nosso discurso, mas não é a nossa atitude. Não é a nossa atitude. Quando a gente olha a nossa vida, a maioria da nossa vida não está pensando nisso. E é isso que transforma. Sabe o que Deus está falando para Elias? Ele está dizendo assim, ó, não. Você vai trabalhar agora. E como é que você vai fazer? Você vai sair daí e você vai para a Síria. Volte para cá. Volta para 1 Reis 19, por favor. Volta lá, 1 Reis 19. Volta para 1 Reis 19. Verso 15. E o Senhor lhe disse, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E aqui vai o Elias, aqui, ó, me colocando no lugar de Elias. Eu vou dizer, não, senhor, peraí, eu estou com um problema aqui em Israel. O senhor não entendeu. O senhor não entendeu direito a conversa. Eu estou com um problema aqui em Israel. Sabe, a pessoa mais importante neste reino é o rei. E a esposa dele, que na verdade é quem governa de verdade, sabe, essa mulher quer me matar. Eu vou brincar, hein? Eu estou conversando com Deus. Senhor, vem cá. Sabe quem é essa Jezabel? O senhor não sabe quem é essa Jezabel. Eu vou explicar para o senhor. Jezabel é uma mulher assim. O rei falou que ele queria uma hortinha e que o homem não queria vender a horta. Ela mandou matar o homem e ficar com a horta. Ela que está me perseguindo. O senhor entende? O senhor entende? E Deus fala, tá bom, vai para a Síria. E daí eu, se fosse Elias, continuava. O senhor ainda não entendeu. Eu vou falar de novo. Olha, a Síria está lá. Vamos resolver o nosso problema aqui primeiro? Sabe, porque eu não quero me preocupar com o seu problema se eu tenho um problema em casa. Não, senhor, o senhor não entendeu direito. Deus fala assim, vai para a Síria. Por quê? Porque eu estou querendo resolver o meu problema. Eu oro pela minha família, eu oro pela minha igreja, eu oro pelo meu país, eu oro pelo meu trabalho, meu. E tem um Deus do universo que olha tudo. Um Deus do universo que move pessoas de um continente para ir para o outro. Mas sabe o que? Nós somos tão cabeça dura. Eu incluo nisso, porque veja bem, olha o testemunho do pessoal da viagem missionária. Problemas atrás de problemas, doença, criança que cai, horário que não bate, mas foi a melhor. Se não, uma das melhores. E nossa vigília era uma das maiores. 60 pessoas estavam aqui. Então, por causa de nós? Não, porque nós demonstramos unidade. Sabe o que nós demonstramos? Quando nós abrimos mão do nosso sono para ficar na vigília, quando os irmãos abriram mão do seu sono para ir ajudar lá e de manhã, levantar 7 horas da manhã, vocês estavam dizendo que tinha algo mais importante do que dormir. Tinha algo mais importante do que fazer coisas materiais. Teve um irmão aqui, que eu até já dei o exemplo, que foi interessante. Ele disse assim, pastor, olha, eu vou ficar até uma meia-noite, porque eu tenho que trabalhar. Eu falei, tá bom. Aí quando deu umas 4 horas da manhã, eu falei, rapaz, você não ia trabalhar, desistiu? Ele, não, eu vou. Só que eu vou direto, já estou aqui mesmo. Rapaz, fui direto. Para mim é um negócio, eu acho que eu não consigo fazer isso.
Mas ainda bem que tem alguém que consegue. E foi direto. Então, talvez lá, sabe, no mundo espiritual, tenha a oração desse irmão, tem a disposição de outros, tem aquela irmã que desmaiou porque ela não estava bem, mas ela foi. Teve os outros que socorreram, e sabe, socorreu, foi aquela bagunça, eu não estava lá, mas eu ouvi, vai para o hospital, vem o SAMU, não sei o que, nem todo mundo dorme, mas no horário começa a EBF, pronto. Por quê? Porque o caminho, o Espírito nos revela que haverá prisões e tribulações, mas eu vou continuar. Por que vocês da viagem missionária continuaram? Porque tinha algo maior. Tinha algo maior. Quer ver como a gente sabe isso? Imagina que vocês fossem mercenários. O que é mercenário? Mercenário é uma pessoa que luta por dinheiro. Isso é um mercenário. Então, alguns exércitos alugam outros. Fala, você quer lutar pelo meu país? Então eu vou te pagar. É assim que funciona. Então, quando a pessoa é mercenária, ele está lutando por dinheiro. Ora, se vem um dinheiro maior, eu mudo de lugar. É só isso. Os irmãos lá, que foram na viagem missionária, não eram mercenários. Eles trabalhavam por algo diferente. Não era dinheiro. Não era dinheiro. Eles queriam ver vidas transformadas. Eles tinham um alvo. E teve doença, teve criança que ficou doente, teve criança que caiu, teve coisa que atrasou, mas nada conseguia tirar aquele pessoal do foco. Assim como nós. Ficamos aqui, os que ficamos aqui, né? Era 5 horas da manhã, o pessoal estava aqui ainda. Por quê? Porque tínhamos um foco que era superior ao sono, que era superior à fome, que era superior a nós mesmos. Quando você não faz isso na sua vida é um fracasso. E você fica como achando o Elias. Como é que Elias era? A pessoa, só eu, Senhor, que fiquei aqui. Eu sou zeloso. Aí você pode dizer, pastor, eu não fiquei na vigília. Culpa não é para você ficar, hein? Eu estou só dizendo que você poderia dar qualquer outra coisa. Não, mas olha, eu venho todo domingo, eu dou minhas ofertas, eu ajudo. Não. Tudo que você faz é para um Deus que sabe de tudo. A gente nunca é bom. Deus é bom. Nós somos só servos. Nós temos o foco de servir. Elias, quando ele fala tudo isso, né? Quando ele fala assim, olha, tá vendo? Eu estou aqui e tal. Ele se achava tão justificado, tão bonzinho, que ele acabou reclamando com Deus. E olha, irmãos, não adianta reclamar com Deus, porque Deus sabe o seu merecimento e sabe até onde você pode chegar. Talvez hoje você tenha uma Jezabel no seu pé, ou Jezebel, depende da sua tradução. Você pode ter alguém que está te perseguindo, talvez no serviço, talvez própria dentro da sua casa, talvez na sua vizinhança, talvez na sua família. E sabe o que Deus vai falar para nós? Vai falar, bom, vai para a Síria então. Pronto, acabou. Sai daqui, continua a vida. Continua a vida. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles ficaram 400 anos como escravos. Eles saem porque eles tinham um objetivo. O meu objetivo era sair da escravidão. Não. O objetivo do povo de Israel não era sair da escravidão. O meu objetivo é ter uma vida melhor para os meus filhos. Não. A vida deles, o objetivo não era ter uma vida melhor para os filhos. O objetivo deles era conquistar uma terra que Deus tinha prometido séculos antes. Então, quando eles estão saindo, eles saem, os egípcios ficam lá, e eles encontram um mar, o Mar Vermelho. E os egípcios, que são os inimigos, vêm vindo. E com toda a razão humana, eles reclamam. Eu sei que você não reclama com Deus. Ou reclama. Será que você chegou e falou, ai Senhor, puxa vida, estou trabalhando, parece que as coisas não vão. Aquele meu chefe nunca me enxerga. Sabe, aquele emprego nunca chega. Ai, meu vizinho nunca me entende. Minha esposa, meu marido não melhora. Eu estou orando há tanto tempo e parece que não tem solução. A resposta de Deus é, vai para a Síria. Sai e vai continuar o que você tem que fazer.
Por que Deus fala assim? Não parece muito seco, muito duro? Ele chorou. E Deus fala, bom, tá bom, continua. Parece que Deus não deu ordem. Por que parece que Deus não está ligando? Não é isso. É porque Deus já tomou conta de tudo. É só por isso. Quando esse povo, que eu estava voltando aqui no meu exemplo, nos egípcios, aqui, ó, o povo de Israel saindo, você tem os egípcios atrás, tem o mar para frente, e o povo clama, e olha o que Deus fala. Eu vou dar um pulinho lá em Êxodo, hein? Vou lá para o começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo 40. 14, logo no começo, desculpe. Êxodo capítulo 14, logo quando eles estão saindo do Egito. Verso 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Primeiro, vamos pensar aqui. Para onde que esse povo estava olhando? Para trás. Irmãos, quem olha para trás bate o carro. O retrovisor é um espelho pequeno que você tem que olhar rapidamente para ele e continuar a vida. Continua a vida. É assim que Deus falou para a gente fazer. Esse povo estava reclamando e daí eles usam de ironia. Será que não tinha sepulcro lá no Egito? Ironia é uma forma que você usa quase satirizando, quase gozando de uma verdade. Sabe? E muitos de nós às vezes respondemos assim: ah, irmão, você chega em casa, tem um prato, já pode comer? Não, a comida está de enfeite. Isso é ironia. É a forma que você diz para a pessoa, e alguns de nós usam isso, tá? O que é ruim, é uma linguagem ruim, ironia maltrata a pessoa. A gente usa, em vez de falar assim, claro que é, ou é. Por que a pessoa perguntou? Porque talvez ela pensou, talvez não era para mim a comida, sei lá. Mas a gente fala, não, está de enfeite, já parte. E é o que eles fizeram com Deus. Não tinha sepulcro, isso é ironia. E o povo chora, então Deus responde, do mesmo jeito que depois ele responderia para Elias. Elias chora, e fala, bom, agora então, chorou, então vai para a Síria que eu estou a fazer isso. No verso 15 aqui de Êxodo 14, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pronto. Em frente. Você está seguindo a Cristo? Em frente. Os problemas vão surgindo? Em frente. Vai embora. Nós estamos aqui nesta igreja, para quê? Para falar de Cristo, para falar de um Deus que perdoa, para falar de um Deus que morreu através de Jesus Cristo, né? Se fez homem, esvaziou-se, morreu por nós, para nos dar salvação e transformar a nossa vida. Porque nós servimos esse Deus, que é o Deus do universo. Não é um Deus de Vila São José. Não é um Deus da sua casa, da sua família, é um Deus do universo. Nossa igreja começou com um missionário. Deus moveu alguém a pelo menos 15 mil quilômetros daqui. E eles apareceram aqui. Porque Deus é o Deus do universo. Final de setembro, nós teremos a consagração de um pastor lá em Itaquaquecetuba. A história daquela família, alguns conhecem, os mais antigos aqui, o Sidney, pastor Ademir. Olha a história deles. Na década, eu acho que de 70, 60, não sei. O pastor de então Vila Albertina, pastor Júlio, que a Mariana conheceu e eu acho que eu não conheci. Se eu conheci, eu não me lembro dele. Mas a Mariana conheceu. Pastor Júlio. O pastor Júlio era um missionário, pegava a sua Bíblia e ia embora. Foi lá para um lugar da Bahia que eu nem sei o nome, sertão. Ele entrou num povoado, olha a história. Depois, quando o pastor Ademir vier aqui, você pergunta para ele. Ele me contou, ele conta com lágrimas nos olhos, que é muito interessante. Ele fala, o pastor Júlio foi lá e nessas cidades tem o cara que manda na cidade. Esse que isso é coisa de hoje, né? Mandar. Aí quando ele chegou, olhou para ele, tinha cara de crente, porque naquela época crente era roupa social, Bíblia debaixo do braço. Ele,
você é crente, a gente não gosta de crente. Você pode ir embora daqui, você não vai nem dormir aqui, some. Júlio foi embora. Quando ele estava indo embora, ele pensou. Depois ele conta isso. Ele fala, puxa, mas eu vim para falar de Cristo. Eu vou lá. Se matar, matou, mas eu tenho que ir lá falar de Cristo. E nisso, eu não sei se foi o chefe ou se foi a esposa do chefe, mas alguém conversou com o chefão da cidade lá e falou assim, puxa, você nem deixou o homem falar. Deixa ele falar, a gente não é tão ruim assim, deixa ele falar, vamos escutar o que ele tem. E aí esse homem disse assim, se ele voltasse, sabe, eu até que deixava ele falar. No outro dia, olha o Júlio de novo lá. Irmãos, aquele povo, pergunta para a família deles, é uma família enorme, tem a igreja de Itacoaquecetuba, tem agora Suzano, Monte das Oliveiras, Jardim Miniúnas, um monte de... Porque um homem falou, vou voltar, e o outro falou, vou ouvir. Agora me fala, o homem que falou que ia voltar, é porque ele era corajoso? Não, ele era medroso igual nós, irmão. Tanto é que quando falou que ia matar, falou, não, vou embora daqui, eu vou ficar aqui nada. E aquele homem ruim, ele ficou bom de uma hora para outra? Não. Por que que isso deu certo? Porque ao Deus do universo que está mexendo isso, que está mexendo com o seu patrão agora, que está mexendo com o seu vizinho, que está mexendo com o seu esposo, com a sua esposa, que está mexendo com o seu filho, ele está mexendo. Pode ter certeza, ele está mexendo. Vocês que têm filhos aí pequenos, né, 12 anos, imagina, né, você tem filho de 12 anos, o que acontece? Mãe, eu quero namorar. Fala, não, filho, não. Aí que a gente fala, não, filho, vamos orar a Deus para ele preparar uma mulher para você, ou um marido, não é isso que a gente fala? Não ri não, porque eu sei que é você. Mas olha, é assim, né, a gente fala, só que a gente não acredita nisso, porque a gente fica desesperado, sabe que está desempregado, tem um Deus que está preparando, no momento certo. Se está tendo problema lá na sua vizinhança, tem um Deus que está preparando tudo. É o vizinho que reclama, né? Temos um irmão aqui que o vizinho era muito cruel, música tal, até que um dia deu um problema, sumiu todo mundo. Mas sumiu e desapareceu do mapa, ninguém mais sabe onde está, quase. Então, tem um Deus que está mexendo com tudo, esse é o Deus do universo. É o Deus que fala para Elias, olha, é isso que eu estou mandando. Você tem um mar de problemas, você tem talvez Jezabel atrás de você, mas tem um Deus do universo, que ele diz, continua, o resto é comigo. O resto é comigo. A gente confia em tantas coisas. Você já viajou de avião? Você já pensou, olha, não pense, se você tem medo de avião, não escuta, tapa os ouvidos. Mas fica imaginando aquele negócio que pesa toneladas de ferro. Tem duas asinhas que desproporcionais ao tamanho do bicho. Aí quando eu começo assim, vai viajar de avião, você olha e vem aquelas bagagens, aí vem uma mala, assim, até que tem um pessoal que traz uma mala que eu falo, vai cair o avião, não é possível. Mas cada mala, a pessoa está assim, ó, arrastando, eu falo, meu senhor, deve ter pelo menos 300 quilos na mala. E vai pondo mala. E a hora que você vê aquele carrinho, lá tem um carrinho que leva as coisas, ele põe tanta coisa, ela fala, mas tem pelo menos 10 toneladas de coisa aí dentro. Aí começa a entrar as pessoas, né? Aí entra as crianças, você fica contente, aí vai entrando nós, os mais gordinhos, você vai fazendo a conta. 80 quilos a mais. 90! Um pouquinho. Aí a gente começa a falar, ai meu senhor. Aí o que a gente faz? A gente entra no avião e propositalmente a gente não vê o piloto. Você já viu que vocês não conseguem ver o piloto? A gente não vê o piloto. Eles fecham a porta e eu falo, porque se cair você não vai passar vergonha. Não, nem aparece para dizer. Aí aparece uma voz lá que eu acho que é gravada. Olha, aqui é o comandante. Vamos passar por umas turbulências, mas está tudo bom. Chacoalha. Ele. Fiquem calmos. Calmo nada, meu. Você está tremendo esse negócio aqui. Não é assim. A gente confia nele, mas não confia no Deus do universo. Não, pastor, por isso que eu não ando de avião. Aí entra no ônibus. Pior ainda. Porque daí entra no ônibus. De vez em quando você vê as notícias lá, motorista matou todo mundo, o exame percebeu que ele estava bêbado. Puxa, pior ainda, então não tem jeito. E não confia no Deus do universo. Um Deus que ele pode governar tudo, que ele sabe de tudo. Fique tranquilo. O que ele diz para Elias? Elias, você vai e vai fazer isso. Porque Deus tem um plano já. E quando você pensa, lembra que ele falou assim, eu estou sozinho, só eu. Lembra da história de Elias? Vamos voltar para o texto? Vamos lá.
Estou sozinho, Senhor, somente eu. E só restei eu. E se vão me matar, eu vou abrir um parênteses aqui. O que ele está dizendo para Deus? E se me matar, o Senhor vai ficar sem ninguém, porque só tem eu. É isso que ele está falando. Claro, olha, se só tenho eu e o Senhor me deixar matar, acabou, o Senhor está perdido aqui. Eu estou segurando as pontas e o Senhor não está me ajudando. É isso que ele está falando para Deus. Deus pega e diz para ele assim, não, você volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então, ele tinha um plano e era uma corrida daquelas de passar, como é que chama aquela corrida que você vai passando no negócio? De bastão? Corrida de bastão, né? Ó, pode deixar. Você vai ver depois, nós não vamos entrar aqui, porque demoraria muito mais do que eu já estou demorando, mas Jeú, ele vai acabar com aquela dinastia de Acabe, que era da dinastia de Onri. Ele vai acabar com ela. Então Deus está falando, fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo, você só cuida da sua parte, porque o seu mundo é pequeno, mas o meu é o universo. Irmãos, me diz uma coisa, quando o homem vai para a Lua, agora manda sonda para Marte, o homem conseguiu chegar lá, você acha que Deus já não estava lá? Deus já estava. Recentemente fez aniversário aquela nave Columbia, né? Foi triste aquilo, né? Passou até alguns documentários aí. Columbia era um ônibus espacial que os Estados Unidos fez, todo mundo assistiu, transmissão ao vivo, ela começa a subir, ela explode, com todo mundo olhando, inclusive os familiares dos astronautas. Até de uma professora que tinha sido indicada pelo então presidente, também morre, na frente das pessoas. Columbia era algo que ia sair e conquistar, o homem conquistando o universo, não conseguiu sair da atmosfera. Mas quando você não confia em Deus, a sua nave, por mais potente que seja, não sai da atmosfera. Porque é o Senhor Deus que controla o universo. Nosso mundo pequeno, nossa caverna, não é controlada pelo Deus que está controlando tudo. E ele diz, é uma equipe. É assim que vai funcionar. Sabe, quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos e os judeus achavam que eles Jesus ia revolucionar tudo, tirar Israel do poder de Roma, mas Jesus não veio para isso. Ele veio resgatar a minha vida e a sua. Se Jesus e os judeus controlassem Roma hoje, nós estaríamos também sofrendo. Porque ele veio para um outro mundo. Eu vou dar um pulinho, daqui a pouco eu volto. Eu estou já no penúltimo versículo. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Deixa aberto no capítulo 20 aí. Quando Elias faz toda aquela reclamação para o Senhor, e ele diz, somente eu estou aqui. Sabe o que Deus faz? O Charles Swindoll, ele escreve sobre Elias, ele diz assim, aí Deus explica para ele como é que as coisas funcionam. Nós brasileiros sofremos mais ainda, porque a gente não lê manual de instrução, né? Depois que a gente não lê manual de instrução, então isso é difícil para nós. Mas daí Deus fala assim, Elias, eu vou te explicar como é que funciona o meu reino. No meu reino, as coisas não são desse jeito que você pensa. Nós queremos olhar para Deus e dizer como é que funciona. Deus tem o jeito dele. Os discípulos também tinham o seu jeito de encarar a vida. Dois deles, eles falaram assim, bom, nós queremos lá no céu, todo mundo é discípulo, mas lá eu quero sentar um à direita e um à esquerda do Senhor Jesus, hein? Por que é mais confortável? Não. Porque eu quero ficar lá na foto. Na hora que o Senhor Jesus for tirar a selfie, eu quero aparecer. Sabe aquele que aparece nas selfies lá? Ele fala, eu quero aparecer na selfie também. Aí Jesus chega e fala, não funciona assim. Os discípulos, outros, ficam com muita raiva. E aí Jesus chama todos e explica como funciona.
Mateus capítulo 20, verso 25. Jesus diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Funciona diferente. Quando o meu mundo é uma caverna, Deus fala: peraí, funciona diferente. O meu mundo é o universo. Quando eu quero o melhor lugar, Deus fala: para, funciona diferente. O pior lugar aí nesse mundo é o melhor lugar lá. Funciona diferente, não tem jeito. Funciona diferente. Enquanto você não olhar como funciona o reino de Deus, você vai sofrer, porque você não se adequa. Nós temos aí um irmão que é do Haiti, e ele acaba não entendendo exatamente o que a gente fala. E para ele é muito mais difícil viver aqui do que nós. Porque às vezes ele fala uma coisa e não é exatamente o que ele quer dizer. É assim o cristão que não segue a Bíblia. Ele pensa que é um crente, mas não é. Porque ele não acha que as coisas funcionam. Ele acha que ser crente é vir na igreja, pôr a Bíblia debaixo do braço ou no celular. Não é isso. É mudar a sua vida e olhar a vida do ponto de vista de Deus. É crer num Deus que governa o universo. Mas eu penso assim. E aí, eu tenho que terminar. 1 Reis, capítulo 19. Eu estou sozinho, pobre de mim, só eu fiquei, querem me matar, o reino ficará sem ninguém. Aí Deus fala assim para ele: olha, para terminar a conversa, ô coitadinho, solitário, tem mais 7.000. Se você pensou que era a última bolacha do pacote, errou. É isso que ele fala. Não é? Ele fala assim: olha, você não é a última bolacha, coisa nenhuma. Tem 7.000, tem muita bolacha nesse pacote ainda. Não é o gostosão você, é o que a gente pensa. Não, pastor, se eu não for, se você não for, o mundo continua do mesmo jeito que você e você. Não se preocupe. Capítulo 19, verso 18. Também deixei ficar em Israel 7.000. Irmãos, não era 7 pessoas. Tinha uma multidão, 7.000 é muita gente. Que todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. E aqui qual é a lição? Nós não enxergamos o exército de Deus ao nosso redor. Nós pensamos que estamos sozinhos, mas não estamos. Há um exército do Senhor. Ele já cuidou de tudo. Até na sua solidão, Deus já cuidou. Ele sabe da sua solidão. E sabe, eu não vou ler o versículo 19 inteiro. Eu só vou ler o comecinho, que é o que mais me importa. Partiu, pois, Elias dali. Quero terminar aqui e falar com você. Você não é o coitadinho. Você não é o solitário. Você não é a última bolacha do pacote. O seu mundo é bem menor do que o universo de Deus. Mas quando você aprende, quando a coisa funciona, o que você faz? Obedece. Elias simplesmente obedece. Vou recapitular? Senhor, eu sou triste, não sei o que, sozinho, solitário. Continua a vida. Tem mais 7.000. Quando Elias entende, é assim, então eu vou para lá. Pronto. Com a mesma tranquilidade que aparentemente Elias vai fazer o serviço dele, eu queria que você fosse. Tem um Deus cuidando de tudo, fica tranquilo. É só partir. Viu como é que funcionam as coisas de Deus? Pastor, olha, eu vou brincar com vocês, porque não é só vocês não, o pregador também. Pastor, eu ia cantar e não me deixaram. Que bom, fica feliz, continua sentado no banco, que legal. Pastor, mas a igreja não vai ouvir a minha voz? Não vai ficar feliz do mesmo jeito, continua, vai. É como se eu não estivesse pregando aqui.
Eu não lembro, e agora a memória me trai, eu não gosto de trazer as coisas assim de sopetão, mas a memória me traz, eu acho que foi Spurgeon. Moody também foi um sapateiro, eu acho que talvez foi Spurgeon. Neve, o pastor não conseguiu chegar na igreja, um diácono que não sabia pregar foi, aí o homem chamado Spurgeon vai na igreja, só tem aquele homem que não sabia nem falar, só que Spurgeon se converte e é chamado os príncipes dos pregadores. Não é porque a minha mensagem é boa, porque não é. É porque Deus transforma com quem Ele quiser. Você que nunca soube pregar, Deus usa você melhor do que a mim, melhor do que muitos outros aqui. Muitos outros. Nós temos que saber disso. Há um Deus que está tomando conta de tudo. Vou te convidar hoje para você fazer o seguinte. Eu vou parafrasear. Então, Elias, então, Júnia, então, Natanael, então, Juliana, então, Osdônio, então, Kaique, então, todo mundo se levantou e falou, eu vou servir a Deus e só isso que eu quero fazer. Pronto, é só isso que precisa. Menos reclamação, mais obediência e ação. Se você não tem Cristo, é só saber como funciona. Eu tento ser crente e não consigo. Ninguém que tentou ser crente conseguiu. Fica tranquilo, é assim mesmo. Ser crente é crer que Jesus veio, morreu e fez tudo. E a gente agora só obedece. É isso que é ser crente, não é mais nada. Não precisa de fazer mais nada. Aprenda como funciona e você vai marchar e atravessar o Mar Vermelho, ou você vai sair e enfrentar Jezabel. Fica tranquilo, Deus do universo está cuidando de tudo. Vamos orar. Pensa comigo no seu problema gigante. Alguns são conhecidos, hein? Se é doença, eu já conheço esse cara, hein? Relacionamento? A gente conhece também. Dinheiro? Esse é conhecidíssimo. Todo mundo conhece esse problema. É grande o problema. Pastor, você não sabe o tamanho da minha dívida. Eu também não sei, mas eu sei o tamanho do Deus que resolve dessa dívida. Um Deus que é poderoso, que Ele é dono do ouro e da prata. Senhor, o Senhor não conhece o meu chefe. Eu não conheço, mas eu conheço o Deus que criou o seu chefe. E eu conheço do Deus que sabia que o seu chefe ia encontrar com você neste dia, neste ano, e Ele tem um plano para o seu chefe. Deus conhece você. Deus sabe que nós somos pó e que precisamos da misericórdia dEle. Se você não tem Cristo, entregue-se a Cristo. Não é por acaso que você está aqui. Você está aqui porque há um plano do Senhor. E você está aqui dentro dos planos dEle. Se você quiser, se você entender como funciona, apenas parta daqui salvo em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor nos abençoe. Eu clamo, Pai, que o Senhor possa nos dar luz, Senhor Deus, para entendermos como funcionam as coisas. Pai, te pedimos perdão, porque nós queremos que o seu reino funcione com a nossa visão humana, com a nossa visão miserável, limitada. Eu te peço que o Senhor nos faça compreender o teu plano, como as coisas no teu reino funcionam, e que nós possamos simplesmente obedecer. Obrigado, Pai, porque através de tantos personagens, hoje através de Elias, nós podemos aprender um pouco de como o seu plano funciona. E nós te agradecemos imensamente por termos nascido nesta época, onde o Senhor Jesus já veio da primeira vez, já mostrou o plano e nós podemos aceitá-lo. E agora, Pai, nos dê conforto para a segunda vinda de Cristo, para que nós possamos saber como as coisas realmente funcionam. Se alguém aqui não tem Cristo, que possa entregar-se a Ele. Se alguém, Pai, aqui está fora de uma igreja, está fora do seu plano, que hoje possa voltar. Se tem alguém, Senhor, aqui sofrendo, que o Senhor possa consolar. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar nosso momento de reflexão, hein?